é essencial que você preste atenção naquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Amém? Então, nesse momento, eu queria que você se desligasse do que acontece lá fora. Eu sei que você tem uma vida rotineira, normal, e que você pensa na sua casa nesse momento, você pensa nas pessoas que você deixou lá fora, você pensa na escola, na faculdade, no que seja. Mas eu queria que nesse momento você se desligasse de tudo aquilo que acontece lá fora e que você se conectasse diretamente com o céu, porque é de lá que vai vir o alimento nessa noite. E a gente tem que estar entendendo que há uma guerra no reino do Espírito. O inimigo a todo momento ele tenta roubar a tua concentração daqui desse lugar. E você tem que estar focado no que vai acontecer aqui. Amém? Todo mundo aqui já ouviu a palavra do semeador. O semeador saiu a semear. E ele semeou em vários terrenos. E aquele terreno é o nosso coração. Só que tem coração que não entende qual é a palavra. E se você não entender, o inimigo vem e ceifa essa semente que pode ser produtiva na tua vida. Amém? Glória a Jesus. E também queria dizer mais uma vez que não é pecado dizer amém, glória a Deus e aleluia. Aqui você tem liberdade. Então, toda vez que o Senhor liberar algo do altar, que conectar o seu coração, você pode celebrar. Você pode falar oi, ei, glória a Deus, aleluia, uou. Não é pecado, amém? Amém? Mostra que você entendeu, diz aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Então no capítulo 15, versículo de número 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão para os meus discípulos, e assim mostrarão que são meus discípulos. No 9: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem um amor maior do que este, de alguém que dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai, em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém? É um pouco extensa a leitura, mas é importante ler o capítulo, quase o capítulo inteiro, para dar sentido, né, na ministração. Então hoje na mesa com a Bruna, a gente conversando e a gente quer extrair o que está no Espírito, né? Mas eu falei assim, deixa eu fazer a aplicação fácil. E aí eu comecei: eu sou a videira verdadeira. E quem está falando aqui?
Quem está falando? Isso é importante a gente entender. Jesus está falando: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então a gente imagina que Jesus, ele é a videira. A gente imagina que a gente está num campo, Jesus é a videira e Deus, ele é o lavrador. A videira é a árvore que dá a uva. Então é bem prático a analogia que Jesus fez. Então tem os ramos e aquele que não dá fruto, aquele ramo que não dá fruto, ele simplesmente é cortado e lançado fora. Agora aquele que dá fruto, Deus, ele vem, ele poda. É diferente cortar do que podar. Algumas traduções falam limpa. Então é diferente a poda e limpar do cortar. O cortar é para lançar fora e o podar é para que venha mais. E qual que é a aplicação? A gente, como jovens de Cristo, homens e mulheres de Deus, a gente tem que estar conectado em Jesus todos os dias, 24 horas por dia. Você vai falar para mim: Kennedy, é impossível. Não é impossível, porque se não fosse possível, obviamente Jesus não estaria deixando, essas palavras. Não é só essa que fala sobre isso. Então a gente tem que estar conectado com Ele todos os dias. Amém? E como que eu vou estar conectado com Ele todos os dias? Em espírito. Em espírito. A gente tem a prática do devocional, de viver uma vida íntima com Cristo. E é praticar, ler as escrituras, orar, jejuar e ter um diálogo com Cristo. Viver, criar essa vida de intimidade. Porque se a gente não tem isso, a gente entra numa vida no automático. E a gente vem na igreja toda quarta e domingo e não conhece Ele. Fica difícil de pregar agora, porque todo mundo que já subiu aqui já falou algo muito importante. E o pastor Marquinhos falou por último sobre Apocalipse. E é literalmente isso. Porque se você está aqui toda quarta, todo domingo, escola bíblica, culto de ensino, no break, e você não tem intimidade com Ele, infelizmente, quando chegar o grande dia, o dia do Senhor, Ele vai falar isso. Não tenho parte com vocês, Infelizmente, aparte-te de mim. Porque você está vivendo uma vida falsa, uma vida de engano. Porque vir à igreja não é ser igreja. Você está aqui toda quarta e todo domingo não significa que você é crente. Porque tem muita gente que vem e não sabe nada de Cristo. E não tem nenhum tipo de contato com Ele. E isso é muito importante a gente aplicar na nossa vida. Eu conheço pessoas que... Eu já vivi isso, para não colocar a culpa em alguém. Eu estava compartilhando isso ontem com os irmãos no curso. Eu já vivi isso, de viver uma vida dupla e não ter uma vida de devoção ao Senhor, de orar, de jejuar, de buscar, de sentir Ele em casa. Porque, na verdade, o culto aqui é reflexo daquilo que a gente já vive no nosso secreto. Quando você vem aqui, às vezes, eu não sei se todo mundo já passou por isso, mas chegou uma fase da minha vida que eu falava assim: nossa, mas eu vou no culto, eu não sinto Deus. E qual que é o problema? O problema é da igreja? O problema é do pastor, dos irmãos? Jamais. O problema está em mim, porque eu não busquei Ele na minha casa. Em Mateus, acho que é 3:6 que fala: entra no teu quarto. 6:6, Mateus 6:6, eu acho. Fala sobre isso, vida de intimidade. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e o Deus que vem em secreto o recompensará. 6:6, só para dar o endereço correto. Eu sou um pouco ruim com endereço de Bíblia, meu Deus. Mas esse é o reflexo. Então, se a gente chega aqui e a gente não vê, A Bruna, antigamente, ela tinha um termo que ela falava assim: nossa, hoje o Espírito Santo não tocou ninguém na igreja. Mas é porque a gente estava tão podre por dentro que a gente não conseguia ver uma manifestação sobrenatural. E simplesmente, meu irmão, tá pintando ali, já é algo de Deus. Porque ele está fluindo, numa arte onde Deus está capacitando ele para isso. E a gente tem que ver Deus nesse simples detalhe.
quando o irmão nos recebe na porta com alegria, a gente tem que ver Deus nisso, porque, cara, ele tem que ser capacitado por Deus para fazer isso. Então, onde eu quero chegar com isso? Se a gente não tiver esse contato, essa intimidade com Cristo, a gente vai desperdiçar o nosso tempo aqui na casa do Senhor, ocupando cadeiras que pessoas que precisam estar aqui não estão. Porque às vezes a gente está sendo um crente muito morno, igual o pastor falou agora mesmo, ao ponto de não discernir. E a palavra diz, no senso correto dela, ou você é quente ou você é frio. Não tem problema você ser frio, porque a gente já julga, não posso ser frio, não. Tem muitos irmãos de outras denominações que são frios literalmente, porque não creem no mover do Espírito. Então é frio. Mas a palavra é essa, ou você é quente ou você é frio. Você só não pode ser morno. E é o que mais tem, é crente morno. A gente tem que se posicionar, ou eu sou quente ou eu sou frio. Eu não posso ficar em cima do muro, morno, porque esse vai ser regurgitado da boca do Senhor. Ele não quer esse tipo de cristão. E o que é o crente morno? É o crente que não ora, é o crente que não lê a palavra, é o crente que não se arrepende de seus pecados, que está vivendo essa vida de engano, vindo à igreja e não sendo filho de Deus. Você que está entendendo, diga amém. Então, se você está sendo esse cristão, simplesmente você vai ser cortado e lançado fora. Ah, mas o que é isso? Você simplesmente vai ser deixado. Porque o Senhor, Ele quer aqueles que vão buscá-lo em espírito e em verdade, que vão viver uma vida de devoção. Porque quem tem devoção ao Senhor dá fruto. E me pergunta, o que é fruto? O fruto é você anunciar as palavras que o Senhor colocou no teu coração. É pregar o Evangelho. Para os jovens que estudam, não tem ambiente mais propício do que a escola. O meu sonho era ter me convertido na minha época de escola, porque com certeza eu ia anunciar o Evangelho lá. O meu maior sonho é ter um projeto dentro de uma escola hoje, porque eu já vivi esse ambiente, eu sei como é um ambiente deturbado nos dias de hoje. Na minha época já era, imagina hoje. E quando você é um jovem cheio de Deus, você não vai ter tempo para ficar perdendo. Você não vai ficar perdendo tempo com coisas vãs dentro da escola. Você vai estudar, ser um bom testemunho e anunciar o Evangelho. Amém? E anunciar o Evangelho é muito mais daquilo que você imagina. É muito maior daquilo que você pode imaginar. Você é feliz de estar aqui na casa do Senhor? Mas tem muitos jovens na tua escola que queria viver isso. Mas por não ver exemplo em alguém, às vezes ele fica preso e não vem até aqui. Mas se você é um bom cristão, se você é um exemplo de Cristo na escola e dá esse testemunho, provavelmente eles vão te procurar. Cara, mas você é um cara elegante, não fala palavrão, é diferente de todo mundo. O que acontece na sua vida? Você vai falar, não, é porque eu vivo o Evangelho, eu sou filho de Deus, Ele me perdoa dos meus pecados, por isso eu decidi viver a minha juventude de uma maneira diferente do que a massa. Porque a massa quer viver o que o mundo programa para ela, mas nós renunciamos isso. Então, você quer dar fruto? Você quer dar fruto? Diga amém. Se você não quer, não precisa de falar. É muito importante você discernir isso. Porque se você não entender, você vai continuar sendo só mais um no meio da multidão. Mas se você escolher fazer a diferença, eu te garanto que o Senhor vai te levantar nessa geração. Ele vai colocar palavras na tua boca. Ele vai aquecer o seu coração. E você vai começar a viver o sobrenatural. Hoje em dia a gente vê poucas manifestações do sobrenatural. E a igreja primitiva, e até há uns 30 anos atrás, era mais eminente. Alguns estudos que a gente fez, a gente via que a cura era muito mais eminente na igreja. Você via cadeirante levantar e andar, cego voltar a enxergar, surdo voltar a ouvir. E hoje a gente quase não vê isso. Mas por quê? O problema está em Cristo? Jamais.
O problema está em nós, que não buscamos viver isso. Não queremos viver uma vida de devoção, não queremos dar fruto, não queremos viver isso de verdade. E isso é um problema muito sério. Porque talvez hoje, nesse no break, a igreja podia estar lotada. Se todo mundo entendesse o propósito eterno. Talvez amanhã, no culto de domingo, a igreja poderia estar abarrotada de gente. Mas não só os jovens, até a gente adulto, não discerne o propósito eterno do Senhor. Por isso nós não conseguimos pregar para os nossos vizinhos, no trânsito, na escola, na faculdade, no trabalho. Porque a gente prefere falar mal do irmão, fofocar, contar mentira. E não dar um pingo de testemunho. E isso é muito sério. Eu queria que você focasse nisso, porque isso pode virar uma chave na sua vida. O testemunho, ele tem que ser algo verdadeiro em nós. E não pode ser só daquela porta aqui para dentro. As pessoas têm que ver Cristo em nós lá fora. Eu carrego um jargão que não é meu, eu copiei de alguém que eu vi não sei aonde, é que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Não vai esperar o seu vizinho pegar essa daqui e ler. Não, ele vai olhar para a sua vida. Ah, mas o Otávio vai na igreja? Deixa eu ver como é que ele se comporta quando ele está aqui na rua, quando ele está na escola, quando ele vai jogar o futebol. Aí as pessoas vão ver quem você é. Porque ler, eles não vão ler. Eles vão procurar exemplo. Por isso que todo mundo já parou para... Nossa, mas fulano fez aquilo. Isso é porque é da igreja, hein? Imagina se não fosse. É porque o exemplo chega primeiro. Infelizmente. Amém? Então, essa didática é tão simples que no versículo 3 diz assim: vocês já são limpos por causa da palavra que tenho falado. Então nós estamos aqui toda quarta e todo domingo ouvindo a palavra. Então automaticamente o Senhor já está nos limpando. Ele já está organizando a nossa vida para que nós possamos ser impulsionados a dar fruto. E se isso não está acontecendo ainda na sua vida, é porque ainda tem algo de errado. Você está vindo, não está prestando atenção na palavra. Você está vindo e está conversando no momento do culto, em vez de estar prestando atenção na palavra. No momento de adoração... Segundo a? Segunda Coríntios? Segunda Coríntios 3, do 1 ao 3. O pastor pediu para complementar aqui. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos. É isso mesmo, pastor? Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que isso é nos corações. Literalmente é isso. Então essa palavra, ela complementa quando a gente fala que o mundo lá fora vai olhar para a nossa vida e não para a Bíblia. Então, aqui no versículo 3 diz: vocês já são limpos pela palavra que tenho falado. Então não tem argumento para que a gente não viva essas diretrizes que Jesus nos fala. Porque para quem vem nos cultos, ou para quem tem uma vida de devoção em casa, que ouve a palavra, porque a palavra ela é suficiente. Então se você está lendo, se você está vindo no culto, alguma coisa está errado. Porque é como se fosse continuidade a gente dar esse fruto. Eu lembro que no começo da minha conversão eu fiquei mas tão chapado de Deus que eu pregava até para o poste. Cachorro que passava na minha frente eu estava chamando para dar uma palavrinha. É sério. Porque eu vim de um contexto muito conturbado. Então, quando Jesus transformou a minha vida, a alegria era tão grande no meu coração que eu tinha que anunciar aquilo que Ele fez.
Talvez você não veio desse mesmo contexto. Talvez você nasceu num berço cristão. Mas mesmo assim, Deus ele não tem neto. Ele não tem. Você precisa de aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Você tem que começar a viver esse processo. Eu sei que a maioria aqui, os pais estão aqui em Cristo. Igual a Sofia, o pai e a mãe dela, é uma bênção. Mas já está chegando a hora de emancipar no espírito, de caminhar com as suas próprias pernas, de viver isso, essa vida de devoção e intimidade, de renúncia, que o André já ensinou, provavelmente. Então, agora ela tem que dar continuidade, para ela sair da sombra. Que ela é uma bênção, a filha do André. Não, as pessoas vão ver amanhã. Não, a Sofia ela é uma bênção, porque ela chega, a gente vê o brilho do Espírito Santo nela. Ela ora, ela jejua, ela ganha vidas para Jesus. Porque você não quer ver, você quer ver a recompensa maior é quando você traz alguém para Jesus. É quando você chega com alguém aqui e fala assim, ó, pastor, aquele ali é meu amigo, estuda comigo, eu que trouxe ele hoje. O pastor vai receber com alegria, e o pastor vai ficar mais alegre por quê? Nossa, esse discípulo entendeu. Esse discípulo entendeu o propósito. Então, meus irmãos, não tem segredo. Você tem que aceitar Jesus e viver essa vida de devoção e intimidade. Amém? Deixou sozinho aí, meu querido? Tá feio? Põe um fundinho aí, Otávio, no YouTube mesmo. Glória a Deus por isso. Fique em paz, Deus vai te usar na próxima. Amém? E nesse texto que a gente leu, uma das palavras que mais é citada é permanecer. Fala quase, acho que 5 ou 6 vezes, permanecer, permanecerem, permanecem. E é algo muito difícil para o jovem hoje, é permanecer em Cristo. A gente vive esses devaneios, né? Uma chama na igreja, chega lá fora a gente é esfriado pelo inimigo, porque a gente não vive em constância. Então hoje aqui o culto é uma bênção, depois a gente tem um momento de unção, alguns são batizados no Espírito Santo, mas amanhã, talvez segunda na escola, já está de volta na podridão do pecado. Porque é uma luta ferrenha entre carne e espírito, entre escolher a Cristo e a viver o mundo. Mas eu queria que você ficasse focado nisso. Porque enquanto a palavra está sendo semeada, o inimigo está falando na sua mente, para você conversar com o seu irmão do lado, para você pensar na mensagem que chegou no seu celular, para você ficar vago. Ele tenta roubar o seu entendimento. Mas é importante que você fique focado nisso. É importante que você fique focado nisso. Amém? Só aumenta mais um pouquinho, por favor. Então, você está disposto a permanecer? Porque eu sei que a maioria vem porque vem arrastado pelos pais. O pai tem que chamar 4, 5 vezes. Ou vamos, está quase na hora já, você não vai? Nem arrumou ainda. Você tem que começar a viver experiências com Cristo ao ponto de você estar pronto antes do seu pai mesmo te chamar. Porque no começo a gente pega no tranco, eu sei que é difícil. Eu lembro quando eu comecei na igreja, ainda os primeiros cultos era complicado para mim. Porque vai dando a hora de ir para o culto, você vai ficando meio que angustiado, um desânimo, dá dor de cabeça, dor no estômago. O inimigo tenta de todas as formas nos prender. Só que a gente tem que começar a ver alegria nisso. Porque se o inimigo está tentando nos tirar ou nos impedir de ir até a presença, é porque tem algo grande para a tua vida. Você consegue entender isso? Então diga amém. Aleluia. Então, meu irmão, permaneça. Comece a viver uma vida de devoção ao Senhor. Aquele dia na praça, os que estavam lá, a gente falou sobre isso. Isso vai ser fundamental para você. Acordar de manhã, ler a palavra, orar ao Senhor. Isso é permanecer firme nele. Isso é ir criando uma rotina para que você possa entender que você vai ter um dia e uma hora para encontrar com o Senhor. Todos os dias, de manhãzinha, é a primícia do dia. Quando você acorda de manhã, você já separa a primeira hora do seu dia para o Senhor. Isso é entregar a primícia. É a melhor parte. Porque você está 100% revigorado. Você tirou uma noite de sono. Você vai estar tranquilo, calmo, sereno para meditar na palavra. E sensível a ouvir o Espírito. Então, quantos aqui têm o desejo de começar a viver essa vida de devoção? Só o Vitinho. Sei, Vitinho, você é homem de Deus.
Quantos aqui têm o desejo de viver isso? O Senhor, Ele vai começar a plantar esse desejo no coração daqueles que ainda não sentem isso, mas que vai ser muito significante daqui a uns anos. Hoje pode ser abstrato a palavra, hoje pode não fazer sentido, mas a oração é que o Senhor venha trazer clareza para que você entenda. É necessário que você permaneça, porque os seus pais vivem uma vida de constância e permanência no Senhor. Só que eles não vão conseguir te segurar aqui por muito tempo. Assim como a Bruna disse, né, ela cresceu nesse lar cristão. Mas chegou um tempo que ela não se contentou com o que tinha aqui, ela precisou de desviar e provar do que tinha lá fora. Mas porque ela não tinha essa vida de constância e devoção. Mas se você tiver, você não vai precisar de provar do que tem lá fora. Porque eu já provei e te garanto que não é melhor do que tem aqui. Não é. Os prazeres que o mundo te oferece não chega aos pés daquilo que o Senhor tem para te proporcionar. Não vou te mentir, em hipocrisia, falar que não é bom viver o mundo. É bom sim. O inimigo, ele não vai te proporcionar algo ruim. Mas melhor ainda é viver firme na presença. Firme na presença. Porque 1 ano desviado, o inimigo pode causar danos na sua vida que 10 anos de evangelho talvez fique difícil de reverter. Eu e a Bruna sabe, a gente carrega traumas do mundo até hoje. A vida lá fora nos penaliza, ela nos machuca. É melhor que você nunca pense em ficar lá. Permaneça aqui, aos pés de Jesus. Não existe lugar melhor do que isso. O salmista disse: uma coisa eu peço ao Senhor. Não há lugar melhor, eu te garanto. Eu já provei. E estar aqui na presença do Eterno é gozo, é felicidade, é alegria. Talvez para você ainda não seja, mas nós vamos liberar isso. Levanta a sua mão, eu quero liberar isso sobre a sua vida. Que você vai viver tempos de liberdade no Espírito. Pode levantar a mão, meu querido. Pode levantar. O Senhor vai te proporcionar isso. Você vai viver liberdade no Espírito. Você vai lembrar desse dia. Você vai lembrar desse dia. O Senhor vai te levar em lugares que você nunca imaginou pisar. Receba isso no teu espírito. O Senhor vai te levar para um lugar de intimidade. O Senhor vai te levar para um lugar de devoção. Não vai precisar de palavras. O seu simples joelho no chão vai te levar em outra dimensão no espírito. Jesus é maravilhoso. Minha oração é que você permaneça firme. Permaneça firme na presença do Eterno. Amém. Dá continuidade aqui que até meia-noite tem tempo. Glória a Deus. No versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanece que você vai trazer fruto. Permanece que semana que vem você vai trazer um fruto. Você vai chegar na tua escola, na tua vizinha, no teu vizinho, você vai falar as palavras que Cristo tem colocado no teu coração. Não vai precisar de gastar muita saliva, não é por força nem por violência. É o Espírito quem convence. Você vai fazer só um convite: vamos na igreja comigo domingo? Essa pessoa ela vai aceitar, porque ela vai ver o testemunho que o Senhor está formando em você. Amém? Tomara que você não tenha vergonha de convidar alguém para vir à igreja. Isso não é só para os jovens. Às vezes essa é a didática que a gente tem que aplicar na nossa vida. A gente trabalha com pessoas, a gente convive com pessoas, a gente tem vizinhos, a gente se depara com pessoas todos os dias. E às vezes a gente não lembra de simplesmente semear algo de Deus na vida de alguém. Ô irmão, Jesus te ama. Eu posso te fazer um convite? Eu estou indo numa igreja top, tem como você me acompanhar no culto de domingo? É simples. É simples. Quando eu aceitei a Jesus, eu fiquei tão cheio da presença que eu fazia umas loucuras. Eu lembro que um amigo meu, o Kaique, ele é baterista na comunidade que eu congregava. Eu ganhei ele para Jesus, sabe como? Ele trabalhava no Xing Ling e eu estava descendo a rua São Paulo. E eu estava, orando em línguas ali em espírito, eu e um outro amigo meu. E eu senti de entrar lá no Xing Ling. Eu falei, nossa.
Não tinha dinheiro para gastar. Eu só senti no meu espírito que eu tinha que entrar lá. E eu fui na última fileira assim da esquerda. Lá no fundo ele tava, de braço cruzado assim, camisinha do Xing Ling. Eu falei assim, agora eu entendi porque que o Senhor falou para mim entrar aqui. Só que eu entrei e eu não sabia o que falar para ele, porque era começo de conversão. Eu falei assim, pro meu amigo, eu vou falar para ele que eu amo ele e que Jesus ama ele também. Aí nós foi andando assim, e eu com aquele medo, um frio na barriga. Ele tinha mania de chamar ele de Dog, né? Dog, ô Dog. Ô Dog, conhecia ele já, né? Mas era colega bem distante. Aí eu falei, e aí, querido? Ele falou, ô Dog, tá bom? Eu falei, bom. Ele falou, e aí, o que manda? Ele achou que eu queria comprar algo. Eu falei assim, não, eu entrei aqui só pra te dar um abraço. E ele ficou todo constrangido na hora, porque ele não esperava essa atitude. Aí ele veio assim, meio ressabiado, eu dei um abraço bem apertado nele, trouxe ele bem pertinho. Eu falei assim, eu queria te falar que eu te amo. E que Jesus te ama também. E ele estava vivendo tanta coisa no secreto dele, ele estava tão perturbado que ele começou a chorar. Aí eu falei assim, era de Deus para ele. Aí na hora eu semeei, eu falei assim, mano, eu tô indo numa igreja, Deus tá mudando a minha vida, você não quer ir comigo? Aí ele falou, eu quero. Que dia, que hora? Ele tá lá até hoje, ele ministra louvor na igreja, ele toca bateria lá, pra honra e glória do Senhor. Glória a Jesus. Mas o que eu queria te falar com esse testemunho? É que não precisa de muito. Não precisa de você pregar uma passagem bíblica. Não precisa de você ler um versículo. Simplesmente seja você através de Cristo. Um abraço cura. Um toque cura. Um simples olhar de compaixão e misericórdia cura. A gente viu um testemunho com a mãe da irmã ali. Ela sentiu o perfume na Bíblia. Ela falou assim, a Bíblia da irmã exala um perfume que é do Espírito. Então a gente tem que começar a discernir no Espírito que vai muito além das coisas que a gente imagina. A palavra de Deus diz que Ele opera infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, através do teu poder que opera em nós. O poder dele que habita em mim e em você, ele pode fazer muitas coisas. O dia que o Juninho estava lá em casa, a gente estava falando, o Juninho falou assim, cara, se eu parar para analisar, eu toco na cabeça de homens o dia inteiro. Que privilégio de poder estar cortando um cabelo e consagrando essas vidas ao Senhor. É estratégia, Deus levantou um pastor para fazer isso ali. Então a gente tem que ter esse discernimento. Às vezes é simples, na tua escola, às vezes você vê alguém praticando um bullying. É só chegar e falar assim, cara, vem para Jesus. Eu te garanto que você nunca mais vai passar por isso. Você está entendendo? Se está fazendo sentido, diga amém. Não deixa eu achar que eu sou louco, não. Glória a Jesus. Eu já vou passar aqui para o final, vou pular, porque senão nós vamos até meia-noite mesmo. Aqui no versículo 11 diz assim, tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. Fazer isso que eu estou dizendo a vocês é amar uns aos outros. Exercer essa misericórdia em abraçar, em liberar palavras. Isso é amar o seu irmão. Amém? Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E aqui é onde eu queria chegar, aqui é o cerne da palavra. A gente não tem que vir aqui só para ser chamado de cristãos. A gente tem que caminhar com Cristo para ser chamado de amigo. E eu não estou te falando isso, quem está te falando é a palavra. Jesus disse, vocês são meus amigos. No versículo 14, lê comigo para você não achar que eu estou falando algo da carne. No versículo 14 diz, vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. É simples, é só obedecer às escrituras. Obedece aquilo que o pastor está pregando aqui, quarta e domingo. Obedece o que os seus pais dizem na sua casa. Ouça essa palavra e a pratica.
Viva essa vida de devoção. Mateus 6,6. Entra no seu quarto e ora em secreto. Esse é um dos primeiros passos que você vai dar para construir uma amizade com Cristo. Quem aqui tem amigos? Amigos naturais, amigos da vida? A maioria. Mas ainda tem pessoas que não têm. Por quê? Porque amigo não é colega. Amigo não é conhecido. Amigo é amigo. Colega você não compartilha coisas íntimas, mas pro amigo sim. Pro conhecido piorou, mas pro amigo, amigo sabe. Porque você se sente em liberdade em confessar, em compartilhar. Na fase da adolescência, a gente começa a gostar de pessoas. E as primeiras pessoas a ficar sabendo de quem a gente gosta é o amigo. Tô mentindo? Condenou. Não é pecado gostar, mas tem que vigiar. Mas é o amigo que sabe primeiro, não é? A gente não vai contar para os nossos pais, por conta do medo, da insegurança. Mas pro amigo, a gente conta. E onde eu quero chegar? Você construa essa amizade com Cristo. Porque não tem amigo melhor que Ele. Talvez vai chegar na madrugada, você vai ter uma crise de ansiedade. O seu amigo não vai estar lá para te ouvir. E talvez se você ligar para ele, ele não vai te atender. Mas o Espírito Santo vai estar ali. E ele é amigo. E aí você pode desabafar à vontade que ele vai te ouvir. E ele não cansa de ouvir. Porque tem amigo que é bom, mas cansa de ouvir a gente. Tem amigo que fala demais. Mas Jesus não tem problema com isso. Ele ouve quanto você precisar. Mas o mais importante é que a gente precisa ouvir dele também. E isso forma uma amizade. Porque é recíproco. Eu falo, mas eu ouço. Eu toco, mas eu sou tocado. Eu amo, mas eu sou amado. Uma vez uma irmã me indagou e falou assim: mas irmão, não sei porque que você fica assim. Qualquer coisinha, você chega na igreja e está chorando. A paz do Senhor para você é motivo de encharcar seus olhos. Eu falei para ela assim: irmã, quem muito ama é porque muito foi perdoado. O Senhor remiu a minha vida de uma maneira tão violenta que é impossível eu não chorar na presença dele. Eu vivi tantas coisas e tenho vivido hoje ainda na minha família, com meu pai e com a minha mãe, algo que é iminente. A gente está vivendo essa semana, eu e meu irmão, a minha cunhada, minha esposa, minha filha. Mas eu sei que o Senhor não tem 1 metro quadrado dessa terra que Ele não quer remir. Não tem 1 metro que Ele não ame, que Ele não queira remir. O sangue dele tem poder para todas essas coisas. Então, construa essa vida de intimidade. Faça essa palavra se tornar verdade na sua vida. Ele já te chama de amigo. Falta só você entender isso e começar a viver essa amizade. Eu te garanto que vai ser a melhor de todas. De todas. Porque o teu amigo, ele não pode te proporcionar coisas espirituais, mas Jesus pode. Quantos aqui oram em outras línguas? Pode levantar a mão, não é pecado. Amém. São poucos. Quantos aqui têm o desejo de orar em outras línguas? Essa turma aqui está mais forte. Eu queria te dizer que esse amigo, ele pode te proporcionar isso. Ele pode derramar dons espirituais sobre a tua vida, te capacitar para um propósito eterno. Você pode viver o dom de cura, dom de milagres, oração em línguas, interpretação de línguas, discernimento de espírito. Tudo isso está disponível para a gente, mas a gente tem que viver essa vida de intimidade, de amizade com Ele. Hoje os dons são escassos, mas porque a gente não procura. A palavra diz que a gente não sabe pedir. Muitos aqui queriam um Play 5, um iPhone 15, mas eu te garanto que esses dons são bem melhores. Pergunta para a Dani qual que ela escolhe.
se é o iPhone ou se é os dons. Disparado. Os dons é bem melhor. Isso te torna diferente. Isso acende uma chama no teu coração ao qual você não consegue controlar. Jeremias diz assim: foi tanta frustração que ele disse: Senhor, eu não quero mais pregar suas palavras, eu não quero mais anunciar. E toda vez que ele tentava, ele pensava em desistir, a palavra diz que tinha um fogo no coração dele, um fogo encerrado que pegava os ossos, e ele não conseguia controlar. As palavras fluíam, porque o propósito é muito maior do que aquilo que a gente pensa, o que a gente quer. O Senhor, Ele vai colocar isso dentro de você e você não vai controlar. Você vai querer falar de futebol, mas o Senhor vai te trazer para o propósito eterno. Você vai querer contar mentira, mas o Senhor vai calar a sua boca e vai fazer você tocar pessoas através dele. É chegado o tempo para que a gente nos levante como homens e mulheres, jovens de Deus, que queiram ganhar São Joaquim da Barra para Ele. O Senhor, Ele não está olhando a tua idade, a tua incapacidade. Ele só quer um coração contrito e quebrantado. É o que a palavra diz. Esse coração Ele não rejeita. Tem coração contrito e quebrantado aqui nessa noite? Aleluia. Então, meus irmãos, eu não vou nem ler mais. Eu queria te chamar para viver isso. O melhor, eu queria te convocar para viver isso nesse tempo. Uma vida de intimidade com o Senhor, para que você possa chamar Ele de amigo e Ele possa viver isso com você. E eu já te falo mais, a gente não vive isso porque a gente não quer, porque o Senhor, Ele é apaixonado por nós. A Bruna disse que antes da fundação do mundo, nós já tínhamos sido eleitos nele. O Senhor nos elegeu nele. Antes de tudo isso, Ele é apaixonado em você. Ele só quer que você dê ouvidos a Ele. Amém. Queria que você se colocasse de pé. Do Theo Rubia. Esse último que vocês fizeram. Pode fazer só refrão se quiser. Amém? Antes de eu te chamar aqui para frente, pastor, rapidinho agora. Eu queria que você que entendeu a palavra, diga amém. Diga glória a Deus. Ficou bem claro para você que o Senhor quer ter uma amizade de intimidade com você? Que é necessário que você viva uma vida de devoção nesse tempo? Amém? Então eu queria te convidar para que você viesse aqui na frente. Nós vamos adorar o Senhor agora. E eu sei que Ele pode liberar algo sobre a tua vida. Eu sei que tem algo separado para hoje. Uma unção que despedaça todo jugo. Dons espirituais que está aqui prestes a ser derramado. Eu queria chamar você que ouviu essa palavra e essa palavra penetrou não só no seu coração, mas no seu espírito. Venha até aqui na frente. Se desfaça agora da vergonha que te aprisiona. Você está na casa do Pai. Na casa do Pai você tem liberdade. Sim. Você tem liberdade. Não é só para os jovens isso. O Senhor, Ele quer te renovar. Ele quer entregar outras coisas para você. E é necessário que a gente quebre o nosso ego nesse momento. Às vezes vir aqui na frente demonstra para a igreja um sinal de fragilidade.
Mas é essas pessoas que o Senhor quer usar, que não vive máscaras, mas que quer realmente viver enraizados na presença do Senhor. Você vai esperar o Senhor te chamar pelo nome ou você vai vir até aqui na frente? Seja sensível ao toque do Espírito. O carnal, ele carnaliza esse momento, mas o espiritual, ele espiritualiza. Dê liberdade para o Espírito. Você que não veio até aqui na frente, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te damos liberdade nesse momento onde nós vamos entoar esse refrão ao Senhor. Mas que nesse momento o Senhor possa ministrar essas vidas no mais profundo, Jesus. Não somente o coração, mas o espírito delas. Eu queria que o pastor, a Bruna, a Silvinha, se tiver disponível, que possa ministrar essas pessoas que estão aqui na frente. Vocês possam dar liberdade ao Espírito. Sim, Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Você que ora em outras línguas, você pode começar a falar isso agora em nome de Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Liberdade do Espírito Santo. Em direção a você que ora em outras línguas, você pode começar a falar isso. Você não tenha vergonha. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você Sim, Jesus. Sim, Jesus.
seus olhos. Você pode contemplar a presença dele. Cheira claralava, lindo assim, cheiraralava, esperado, chocaralava, minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Hey! Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, o meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Fale, vem, 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 vamos dançar. Deixa eu ser seu amigo, aleluia. Deixa eu sentir a tua presença, aleluia. Oh, eu já coloquei as minhas vestes. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Bem, vamos dançar, Maranata. Oh, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Diga! Pode morar aqui. Hey! Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, o meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, Pode morar aqui, pode morar aqui. tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo Sim, Jesus. assim, Sim, Jesus. que era lindo assim. Senhor, obrigado por esse momento onde o Senhor é fiel e tem derramado algo sobrenatural sobre os seus filhos. Nós sabemos que o Senhor não tem limites, que o Senhor opera na vida daqueles que querem, Jesus. Então nós te damos liberdade. Nós te damos liberdade, Jesus.
Toca do mais novo até o ancião dessa casa. Não permita que eles saiam daqui sem sentir a tua doce presença. Senhor Jesus, obrigado por fazer o que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por ministrar, Senhor. Usa a vida do Juninho nesse tempo, Jesus. Usa a vida do Juninho nesse tempo, Jesus. Leva ele para um lugar ao qual ele não conhece, Senhor. Faz ele caminhar no reino do Espírito. Derrama autoridade sobre a vida dele, Jesus. Quando ele tocar esse instrumento, que possa emanar o teu perfume sobre essa casa, Jesus. Usa ele, Senhor. Batiza ele com os seus dons. Derrama o peso do teu caráter sobre o Gabriel, Jesus. Usa ele nesse tempo. Dê canções, deixa ele fluir, Senhor, no espontâneo. Batiza os seus filhos, Senhor. Usa a Nádia nesse tempo, a irmã Fabiana, Jesus. Usa a Dani, Senhor, para ministrar louvores, para entoar, Senhor, louvores ao teu coração. Usa os pastores, Jesus, para conduzir esse povo com o braço forte, Jesus. Que o Senhor possa derramar um senso de sensibilidade para os seus filhos, para que eles possam sentir a tua presença em todo o tempo. Senhor, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, Senhor, junto à tua presença com meus irmãos. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor, que se estende de gerações a gerações. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, só não sentiu a presença do Espírito Santo porque não quis sentir, irmãos. Foi muito forte. É muito forte essa presença gloriosa. Como o Senhor falou e como o Senhor está agindo, irmãos. Eu creio em feridas que foram curadas nesta noite. Eu creio, irmãos, em nome de Jesus, um novo tempo para esta igreja, um novo tempo para esses jovens, em nome de Jesus, irmãos, aleluia. Algo novo, irmãos, para nós. Vamos estar atentos àquilo que Deus tem, para aquilo que Deus está fazendo. Eu louvo a Deus por você ter vindo, por você estar aqui. Eu louvo a Deus por esta palavra, irmãos, que tocou no profundo do nosso coração. Eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele tem algo grande para realizar na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria que você erguesse as suas mãos e que você recebesse a bênção apostólica. Já foi orado, irmãos. A palavra já foi transmitida ao nosso coração. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós e possamos dizer amém. Uma linda salva de palmas para Jesus, irmãos. É para Jesus.